pandemia de Covid-19 trouxe muita dor, mas também muitas reflexões de como estávamos vivendo, de como estávamos usando os recursos da natureza e o tratamento que dávamos aos outros seres vivos em nosso planeta. E também passamos a perguntar: será mesmo que precisamos viver assim? Não haverá um modo mais fácil de fazermos as mesmas coisas? Esse pensamento passou para todas as áreas humanas e atingiu também o meio religioso. Muitos começaram a se perguntar se poderiam atender de dentro de suas casas, através de jogos divinatórios ou qualquer outra atividade de aconselhamento, sem ter obrigação em ir a algum lugar. E nós, umbandistas, será que isso se aplicaria? Sabemos que a prece, por sua natureza, atravessa o universo em menos de 1 segundo. Basta rogarmos a Deus e alguém receberá auxílio em qualquer lugar da Terra ou do plano espiritual, por mais distante seja. Então, bastaria a fé nos fenômenos mediúnicos? Ela é muito importante, mas sabemos que não é bem assim. Em O Livro dos Espíritos, a partir da questão 447, será tratada uma mediunidade de muitos nomes: presciência, vidência, profecia, aquela que chamamos adivinhação ou até pressentimento e que Kardec chamou de dupla vista. Nos fala o espírito da verdade, que vai depender de vários aspectos. Primeiro, precisamos nascer com esse dom. Ninguém vai recebê-lo de repente, sem já ter nascido com ele. E muitas pessoas têm esse dom e nem sabem disso. Segundo, esse dom se desenvolve cada vez mais com o seu exercício. Ou seja, quanto mais trabalharmos com ele, seremos cada vez melhores, com uma vidência mais clara e precisa. Aliás, todos já sabemos, mediunidade só se faz com exercício. Terceiro, pode vir a ser hereditária. Como muitas mediunidades, elas funcionam devido à organização física que herdamos de nossa família, facilitando esse processo. Assim, o corpo material é determinante, ou seja, em questão mediúnica, ser filho de médium poderá fazer nossa diferença. Quarto, ela poderá ser notada quando acontece algo conosco, algum problema, como uma doença, que parece nos abrir as portas ao plano espiritual. Eis porque há tantos relatos médicos a respeito delas. Bem, se ela é espontânea em nós e o exercício só melhora sua manifestação, então poderemos perfeitamente trabalhar sozinhos de nossas casas? Não exatamente. Trabalharmos em grupo só reduz os nossos riscos, porque toda mediunidade também atrai certos perigos. Algumas vezes, perigos físicos que não devem ser ignorados. Debaixo de uma direção espiritual segura, teremos a certeza de que estamos nos desenvolvendo corretamente, através de um bom aconselhamento e ensino de ética religiosa. Um bom dirigente, o convívio e a troca de experiências com outros médiuns sempre fará enorme diferença em nosso futuro. Aprenderemos desde cedo que certos assuntos jamais devem ser abordados por um médium, já que poderemos infringir a lei sem saber, ou provocar reações violentas em quem escuta quando descobrirem coisas que não deveriam, como traições, doenças iminentes ou até a morte repentina. É conveniente que um médium atenda com segurança para que jamais seja mal interpretado em suas ações. Há muitas maneiras de fazê-lo, usando-se o bom senso, preservando-se a integridade tanto do médium
quanto do consulente. Desse modo, na Umbanda, o melhor são as giras de caridade, onde trabalharemos evitando qualquer mal-entendido. E talvez o mais importante, Umbanda não se faz unicamente com prece ou trabalho à distância. Umbanda é um trabalho onde lidamos diretamente com energias quase materiais, tamanha sua densidade. E a troca magnética entre médium e consulente vai se fazer durante as consultas, e elas dependem de certa distância física. Energia semimaterial está dependente das leis físicas. Recordemos, isso acontece também com a troca magnética entre médiuns e uma corrente, onde uns serão mais doadores de energias que os outros, para que tenham todos como trabalhar com suas entidades. Resumidamente, isso se faz em equipe. Portanto, trabalhar espiritualmente não se faz apenas com prece ou trabalhos de radiações à distância, especialmente na Umbanda e algumas mediunidades que pioram quando acontece o esgotamento físico e espiritual do médium. Fato que abrirá as portas aos obsessores que sempre estão buscando um modo de intervirem nesse plano físico e que deveremos ter cuidado redobrado sempre. Cujo triste fim poderá ser a queda do médium em problemas, alguns de difícil solução, que tanto conhecemos nas histórias relatadas à nossa volta. Logo, fica claro, trabalhar assim é um perigo iminente e que todos precisam ser advertidos antes de embarcarem nessa experiência mal sucedida, fomentada por quem não conhece ou não se importa com os demais. Por tudo o que expomos aqui, reflita. Gostou? Dê like e compartilhe em suas redes sociais. Toda semana um vídeo sensacional feito com carinho para você. Até a próxima semana.